A paz do Senhor Jesus, me chamo Irmã Dalila. Estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura do capítulo 30 do livro de Gênesis, onde nós vamos ver um conflito. Esse capítulo nos mostra um grande conflito entre uma família, tanto dentro como fora. Aqui vai contar a história de Lia e Raquel. Lia, mesmo tendo filhos, se mostra uma mulher infeliz. E Raquel, mesmo tendo o amor do seu esposo, também se mostra uma mulher infeliz. Uma tendo filho e não tinha o amor do esposo. A outra tinha o amor do esposo, mas não tinha o prazer de gerar. E aqui nessa história, eu vejo nesses primeiros 2 capítulos uma lição, que a gente precisa ter o contentamento. O contentamento, a paz, a satisfação profunda em Deus, de tudo aquilo que já temos. Tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Você consegue ver que uma, mesmo tendo o prazer, a bênção de gerar, ela se sente infeliz por não ter o amor do seu esposo. A outra, por ter o amor do esposo e não ter a bênção de gerar, ela se sente infeliz. E não é muito diferente nos dias de hoje. A gente tem as bênçãos do Senhor na nossa vida. E às vezes nos sentimos infelizes, ou nos aborrecemos, ou nos entristecemos por algo que ainda não conquistamos na vida profissional, na vida familiar, algo que talvez seja tão pequeno. E nos sentimos tristes e deixamos tudo de lado. Tantas coisas que o Senhor já nos proporcionou. Coisas grandes que dinheiro não pode comprar. A paz no seu lar, uma família, saúde. São coisas que nada pode substituir. E aqui fica essa lição para a nossa vida. Sermos gratos, um coração gratos. O contentamento vai nos trazer profunda satisfação e paz. Amém? E aqui nos versículos do 3 ao 6, a gente vai ver que essas mulheres, elas têm as suas felicidades baseada em ter. Não é diferente, irmãos, no mundo de hoje em que vivemos. Você só é feliz se você ter. A sociedade aí fora mostra uma felicidade que você só é feliz se você tiver isso, se você tiver aquilo. Quando o Senhor nos chama para servi-lo, para nos doar, para ser servos dele. Se a sua felicidade estiver baseada naquilo que você precisa ter para você ser feliz, há uma grande possibilidade de você já ser infeliz. O Senhor, a gente tem que entender que o Senhor é uma fonte de toda suficiência do que precisamos. No versículo 8 em diante, do versículo 7 e 8, Raquel olha para sua irmã como uma competidora, dizendo assim: disse Raquel, com grande luta tenho competido com minha irmã. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestade. Enquanto Raquel estava olhando sua irmã como uma competidora, ela deixava de ver o lado bom, o que a cercava, o amor do seu esposo. Via só o conflito. O que os teus olhos têm enxergado? O conflito, só as coisas ruins, só o lado ruim das coisas. Precisamos olhar não com competitividade, porque o Senhor ele nos chamou para gerar, para dar vida, e não para competir um com as outras. E aqui essas 2 irmãs começam a competir, não só pelo amor de Jacó, mas agora até Lia, que podia gerar, ela começa a competir quando Raquel pega sua serva e dá para Jacó, para ter filhos com ela. Lia, mesmo podendo gerar, faz a mesma coisa no versículo 11, pega uma serva e dá para Jacó, para gerar filhos a ela. E a gente vê essa história. A gente viu essa história também no comecinho lá de Gênesis, quando Sara pega Agar e dá para Abrão para gerar com a escrava. A gente sabe que quando Deus ele quer fazer, ele não precisa de intervenção humana. No tempo de Deus,
Ele faz. E tudo que Deus faz, Ele é perfeito. A gente vai ver isso no versículo 22, que o tempo de Deus chega na vida de Raquel. O versículo 22 diz: lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a fez fértil. A Bíblia vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus, quando chega, Ele faz perfeito. Não pense que o Senhor se esqueceu. A Bíblia, o versículo 22 vai dizer: lembrou Deus de Raquel. O Senhor não esqueceu. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não nos esqueceu. Só que o tempo do Senhor é diferente do meu e do seu. Mas Ele vai se levantar e vai agir em nosso favor. Deus, Ele nos chama para gerar, para trazer vida, para gerar vida e não para disputar. Sara, Rebeca, Raquel eram mulheres inférteis, mas com a intervenção divina elas pôde gerar, elas pôde trazer vida. O Senhor trouxe vida ao seu ventre. Eu não sei qual é a terra seca, eu não sei aonde há esterilidade, qual é a área que há esterilidade, mas o Senhor no tempo certo vai trazer vida, vai fazer gerar, vai fazer ser fecunda, vai trazer fertilidade a essa terra, amém? E aqui no versículo 25, a gente vai começar a ver ali que Jacó vai pedir permissão para Labão para que volte para a terra, para a sua terra. Aí Labão responde para Jacó, para ficar com ele. Por quê? Porque Labão viu que a bênção do Senhor estava sobre Jacó. Porque quando Jacó chegou ali, desde o momento que Jacó chegou ali naquela terra, houve bonança. Tudo se modificou. Tudo prosperou naquela terra. E ali quando ele falou, olha, eu vou pegar minhas mulheres, vou pegar meus filhos e vou voltar para minha terra. Ele falou, não, fica aqui. Qual é o salário que você quer? Fala, eu pago. E Jacó falou, não, eu não quero o salário. Vamos fazer assim então. Dos rebanhos, tudo que nascer. 31. Então Labão lhe respondeu, que darei? Respondeu Jacó, nada me dará. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho e me fizer isso. E se me fizeres isso, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados, os malhados e todos os negros entre os cordeiros e os malhados, e salpicado entre as cabras, será isso o meu salário. Então ele falou para Labão que os salpicados, os malhados seriam, só que Labão, agindo de esperteza, pegou todos esses malhados, esses que ele falou aqui, e passou para quem? Para os seus filhos. Mais uma vez, ele agiu aqui de esperteza. Mas Labão sabia que as bênçãos do Senhor estavam sobre a vida de Jacó. A vida de Jacó não foi fácil em Harã. Foi de conflitos, dentro e fora de casa, mas tudo isso decorrente do que ele fez de errado lá atrás, em enganar seu pai, em tomar a primogenitura de seu irmão. A Bíblia vai falar da lei da semeadura. Tudo que o homem fizer, tudo que o homem plantar, esse colherá. Então, Jacó, ele sabia que ele estava colhendo tudo aquilo que ele fez lá atrás. E aqui o que me chama a atenção, irmãos, que no versículo 37, Jacó, ele tomou umas varas verde de álamo, de plátano, e removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, e colocou de frente ali onde o rebanho ia beber água. E misteriosamente, quando os rebanhos iam beber água, ali o texto não explica, mas vinham e concebiam ali o rebanho diante da vara. As ovelhas davam cria listradas, salpicadas e malhadas. E era o salário, a recompensa de Jacó. E ali o Senhor fez Jacó enriquecer nas terras de Labão. Aleluia, glória a Deus.
Vemos dentro deste conflito que Deus cumpriu a palavra que estaria com Jacó todos os dias. E o que Deus está fazendo com Jacó é moldando, é preparando para ser receptor da aliança que o Senhor fez com Abraão, estabeleceu com Isaque e que daria continuidade em Jacó. Então todo esse conflito, todo esse cenário que aparentemente bagunçado, o Senhor estava forjando Jacó, o Senhor estava preparando Jacó para dar continuidade na aliança que o Senhor estabeleceu lá atrás com Abraão, com Isaque, e a continuidade seria agora com Jacó. Mas mais à frente a gente vai ver a mudança ali, quando Jacó tem um encontro com o anjo do Senhor, o próprio Deus. E ali há uma transformação e a bênção do Senhor vem sobre ele, sendo cumprida sobre a vida dele. Então eu quero dizer para você, e fica essa lição para nós, que ainda que o cenário esteja bagunçado, o Senhor ele não perdeu o controle. O Senhor ele não perdeu o controle dentro da situação que aparentemente seja de conflito, seja de algo fora do lugar. O Senhor ele não perde o controle, ele tem todo o controle da situação e no momento certo ele vai se levantar. Mas que eu e você aprenda a ter contentamento em tudo aquilo que ele já nos deu, em tudo aquilo que ele já nos proporcionou, que a nossa vida, o nosso coração encontre paz. Que o nosso coração se contente, que o nosso coração aprenda a ser fiel, grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele já nos tem dado, por tudo aquilo que Ele já nos deu, que a gente não precise ter para ser feliz, que a gente seja feliz com o que o Senhor já nos entregou. Amém? Eu agradeço, que o Senhor possa falar melhor o coração de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe.